Ô, Ricardo, agora eu preciso voltar no tempo, né? Não é só voltar para a pauta, mas parece que a gente, quando trata desse nome, pega o McFly e volta no tempo, né? O Estadão está dizendo o seguinte, ó. Aliados aconselham Ciro Gomes, perdão, a se candidatar não ao governo do Estado, conforme estava se desenhando, agora que ele está no PSDB, mas sim à presidência da República, mais uma vez, sendo narrado como o anti-Lula e tentando abocanhar o público bolsonarista. É a volta dos que não foram. Ciro Gomes pode reunir em torno de si tudo isso que o bolsonarismo está deixando em vácuo no momento, Ricardo Melo? Faz duas eleições que ele tenta esse eleitorado, que ele tenta alcançar esse eleitorado. Em 2018, 2022, Ciro Gomes estava lá tentando abocanhar o eleitorado anti-Lula e uma porção do eleitorado de direita. E qual foi o resultado que ele obteve? 3% nas últimas eleições. Ficou até com o apelido de Ciro 3%. Por quê? Porque primeiro que essa jogada já está manjada, né? Todo mundo já percebe que o Ciro não é o que ele diz ser. Então, mudou muito a percepção que as pessoas tinham de Ciro Gomes. Ciro Gomes tinha uma percepção pública de um sujeito muito mais centrado, que às vezes explodia numa fala mais pesada, mais forte, mas que, enfim, hoje ele tem uma imagem muito mais ruim, muito mais negativa do eleitorado brasileiro, justamente porque ele adotou a postura de chutar tudo, de tentar destruir tudo, destruir todo mundo, só eu que vale alguma coisa. Né? Só que nesse destruir tudo, ele tem um foco, e esse foco sempre foi no PT. Ele esquece da força do PT, parece que se esquece, ou parece que acredita que o eleitorado anti-Lula ou anti-PT é a maior força política do Brasil. Isso ficou provado em 2022 que não é. Que a força anti-bolsonarista é muito maior, é mais potente, mais forte. Tanto é verdade que aconteceu, o resultado da eleição está aí, né? E ele ficou chupando o dedo, ficou atrás da Simone Tebet, inclusive, que foi uma surpresa boa da eleição, o surgimento da Simone Tebet, e ele ficou lá com os 3% dele. Então, assim, ele vai repetir, é a volta dos que não foram mesmo, vai repetir uma tática que já deu errado 2 vezes para ele. Mas é o Ciro, e em termos né? de primeiro turno, acaba espalhando bastante os votos da extrema-direita, né? Meio que ou Lula ganha no primeiro turno, se tiver aí um bonde de candidatos. Outro dia eu vi o lançamento da candidatura do Zema, né? Até fiquei muito triste, porque eu não pude estar presente, não pude acompanhar nem pela internet, né? Um evento dessa magnitude, né? Mas eu vi que tinha 100 e poucas pessoas online, né? No YouTube. Você não pode ser candidato à presidência da República, né? E, e uma transmissão online disso, o Ricardo, se no alto das 10h22 da manhã nós tivéssemos 100 pessoas online aqui, eu tinha desligado a live já. Entendeu? Pois Não, é. não é audiência para o DCM. Não é audiência, né? Não é eleitorado para um presidente da República, um pretenso presidente. Mas se essa galera toda não abrir mão e todo mundo decidir meio que se jogar, ou o Lula leva em primeiro turno, ou vai para o segundo turno com um deles, que daí depois eu quero ver é casar todo mundo na segunda parte do jogo, viu? Então, a direita está trabalhando com a seguinte possibilidade: de lançar realmente vários candidatos para tentar diluir os votos e levar a eleição para o segundo turno. Porque, de fato, se ela lança já no primeiro turno um candidato único, o segundo turno já é o primeiro. Ele vai disputar fortemente com o Lula, e essa eleição pode ser definida no primeiro turno em favor do Lula, porque o Lula ele é líder das pesquisas, ele é o favorito a ganhar a eleição. Ah, mas tem problema de popularidade. Nossa, eu já repeti isso 1000 vezes em muitos lugares. Uma coisa é você perguntar se está satisfeito com o governo, outra coisa é você perguntar, quer trocar por um bolsonarista? Aí todo mundo fala que Exatamente. não, né? É uma coisa completamente diferente da outra. Então, por isso que ele continua líder, continua competitivo, continua favorito a ganhar as eleições. Se a direita dilui em vários candidatos, e aparentemente é isso que vai acabar acontecendo no primeiro turno mesmo, diluir em vários candidatos, aumenta a chance da eleição ser decidida num segundo turno, para eles aí sim se juntarem contra o candidato que conseguir passar para o segundo turno. Quanto menos candidato, mais fácil as eleições serem decididas ainda no primeiro turno. Então, o lançamento da candidatura do Zema, enfim, o Zema é uma piada ambulante, né? Eu cobri o governo Zema, morei em Belo Horizonte,
cobri boa parte do tempo do governo Zema e sei muito bem do que eu estou falando. É uma figura folclórica, assim, para dizer o mínimo, né? Ele vai ficar conhecido, vai entrar para a história como uma figura folclórica, a tamanha quantidade de besteiras que ele fala no microfone, sempre. Então, assim, vai ser uma eleição, no mínimo, divertida, com o Romeu Zema falando bobagem o tempo todo na campanha. Toda eleição tem um personagem, tem um Cabo Daciolo, né? Tem um, sei lá, o Padre Kelmo, né? Tem o outro, aquele, como é que era o do Democrata Cristão lá, o Emael. Imael. O Zema talvez ocupe esse lugar dessa feita, né? Tem grande chance, assim, porque tem muita pataquada que ele já soltou, né? Ele vive soltando, ele vive falando bobagem aí, comendo casca de banana, enfim. Os memes dele são sempre no sentido do ridículo mesmo, do ridículo que ele passa. E, então ele tem tudo para ser o candidato folclórico das eleições do ano que vem. O Ricardo, aí outro dia eu trouxe uma matéria exclusiva aqui para o DCM e faço questão agora da gente recuperar com você justamente sobre esse mosaico eleitoral, né? A respeito da família Bolsonaro em específico, né? Seria a ida do Carlos Bolsonaro ao Senado por Roraima, não mais por Santa Catarina, mas por Roraima. Esse é um desenho possível que o Bolsonaro analisa, porque pegou muito mal, foi muito rejeitada a ideia do Carlos por Santa Catarina, não pelo núcleo do PL só e somente, também por eles, tá? A própria Carolina de Tone falou em bairrismo, né? Que o catarinense é bairrista, e um nome alienígena estrangeiro para o catarinense aí, né? Que é o caso do carioca, não carioca necessariamente falando da gema, né? Mas do vereador de 7 mandatos do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, pegaria mal. Mas o empresariado catarinense, o bolsonarismo catarinense rejeitou. Disse, não, um cara desse aí vai para o Congresso para quê? Nós vamos financiar um cara desse, nós vamos pôr um cara desse para quê? Para atender os interesses do pai? Não sei se é jogo para nós, não. É melhor aqui fechar nos nossos, né? O Jorginho Melo tem uma cadeira lá que ele pode escolher o candidato. Ele já disse, é a de Tony, né? Então só sobraria uma. Aí o Carlos poderia ser esse nome, mas tem a Júlia Zanata, tem o Amin para renovar e tal, tem outros nomes. O Bolsonaro começou a temer que o filho não emplacasse. Olhou com carinho para o Espírito Santo, que é uma terra muito bolsonarizada, né? Só que lá tem dois problemas. Ele já se comprometeu publicamente em apoiar a candidatura de um sujeito do PP, não lembro o nome agora, e o cara lá tá meio que quase eleito, vai apoiar o cara. A outra cadeira é do Papa Capixaba. Quem é o Papa Capixaba que manda prender e soltar lá? É apoiador do Bolsonaro, mas tem os seus interesses particulares, é o Magno Malta, né? E aí o Magno Malta já disse que é a filha, a tal da Maguinha, né? A Magda, não vai botar a filha e tal, e papapá. Aí o Bolsonaro tá olhando para o mapa e, opa, Roraima, me deu 76% dos votos. Lá tá meio que livre o caminho. O governador, que é do PP também, é o candidato mais forte, só que ele vai passar por julgamento no Tribunal Eleitoral. Agora a Carmen Lúcia já agendou para setembro. Ele tem 4 pedidos de cassação. Deve cair. Não vai para a urna, né? Depois dele, não tem grandes nomes. O Bolsonaro está levando do PMDB, do MDB, o prefeito de Boa Vista, para que ele seja candidato ao Senado, porque daí ele faz a dobradinha com o Carlos e ainda assim sobe o vice-prefeito para a prefeitura, que é nada mais, nada menos, Ricardo, que o médico particular do Bolsonaro. Aquele dos atestados falsos, lembra? Aquele médico é vice-prefeito lá em Boa Vista. E o Bolsonaro faz o prefeito, busca o outro cara para o Senado e aí sobra uma vaga, ele bota o filho lá. Será que emplaca ainda esse tipo de coisa ou o povo acordou, Ricardo? Tem muita chance de emplacar, viu, Thiago? Vamos lembrar o Sarney, né? Por quantos anos ele foi senador pelo Amapá, sendo maranhense da Gema, tendo toda a sua vida política, sua vida pública ligada ao Maranhão, mas ele, quando teve medo de não conseguir se eleger pelo Maranhão, foi candidato lá pelo Amapá e ficou muito tempo como senador do Amapá. É uma estratégia clara de que vale colocar alguém lá dentro, não importa como, né? De fato, teve essa rejeição em Santa Catarina, até porque o catarinense também é bastante bairrista e justamente pensou, esse carioca vai vir aqui, não vai defender os interesses de Santa Catarina, vai atender os interesses do Bolsonaro, que é o filho.
Então, obviamente, surgiu essa rejeição, até de certa maneira, para a família Bolsonaro, inesperada, né? Não inesperado quando você pensa no perfil do catarinense, mas para a família Bolsonaro, eles acharam que ia ter vida mais fácil lá. E Roraima também, uma população muito pequena, né? Muito baixa a população, então precisa de pouco voto para se eleger, e ele chega com um nome conhecido, com uma região que tem uma força bolsonarista gigantesca, você mesmo citou 76% dos votos, ou seja, 3/4 dos votos, né? É muita coisa. Então, assim, é aquele cálculo puro e simples de temos que colocar, é aquele cálculo de que temos que fazer maioria no Senado, independentemente de que tipo de estratégia a gente tenha que adotar. Não interessa se a gente tem que botar um carioca para ser candidato em Roraima. Nós vamos colocar um número de senadores lá suficientes para fazer o impeachment do Xandão. É a obsessão absoluta do bolsonarismo para essa eleição. Mais do que ganhar a presidência da República é fazer o Senado. E aí, Ricardo, eu fico um pouco incomodado, confesso para você, porque além desse mapa estar se desenhando, aliás, sobre o poder de Bolsonaro lá, a expressão que eu ouvi de dirigentes do PL de lá é que o Bolsonaro, se lançar um cabrito, elege, tá? No Roraima, se lançar, essa foi a expressão, para ter uma ideia. Se lançar uma cabra, um cabrito aqui, tá eleito. Não que seja muito diferente do próprio filho, né, em termos intelectuais. Mas o tempo inteiro a gente ouve, né? Não, aqui vai a de Tony, não, mas lá vai o Carlos, e aqui eu vou trazer o Jordi, ali vai o Flávio, ali vai o fulano, aqui o Magno Malda. Os caras publicizaram tudo. Do campo progressista parece que ainda é mistérios da meia-noite, na meia-noite na encruzilhada eu te conto, né? Até essa semana saiu uma pesquisa dando para gente que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a liderança das duas cadeiras estaria com o campo progressista com Manuela e Pimenta. Mas já se sabe que essa talvez não seja candidatura, porque o Paulo Paim pode ser o nome. Aí quando você retoma a possibilidade do Paulo Paim, aí o Pimenta aparece bem, mas o Pimenta pode ir para o governo. Então não está na hora de decidir os nomes, cravar nome e já começar a trabalhar isso de uma vez. Eu fico angustiado com isso, Ricardo, porque parece que é o seguinte, ó, parece que a gente está tentando convencer todo mundo de que, ó, tem que ser fulano, tem que ser ciclano, não chora, quem sabe você na próxima, vai para deputado, e que isso é mais importante do que bater na cabeça da sociedade os nomes do campo progressista. A gente tem duas situações, né? A gente tem uma extrema-direita que faz campanha antecipada já há bastante tempo também, não é de hoje, que ela antecipa o calendário eleitoral em mais de um ano. E a esquerda fica assistindo a banda passar, deixando para definir lá na frente, dentro do calendário eleitoral. Porque é julho, que é março, é abril, tem que desincompatibilizar, depois é em julho que oficializa as candidaturas. A esquerda fica seguindo esse calendário eleitoral, enquanto a direita, e principalmente a extrema-direita, antecipa isso em um ano e meio. Falta mais de um ano para a eleição, e a gente já está, meio que a gente já sabe quem são os candidatos ao Senado pela extrema-direita, a gente já sabe quem são os candidatos à presidência, os nomes já estão aí, está todo mundo tentando trabalhar esses nomes. E aí, a gente sabe para onde vai o Haddad no ano que vem? Ninguém tem ideia para onde vai o Haddad. Exato. Se fica, se sai, vai para onde? Vai ser candidato a governo, vai ser candidato ao Senado? Né? Tem o Alckmin para ser candidato a governador, ao senador também. Tem o Márcio França, que persegue uma das duas vagas também. Mas ninguém fala, e aí, o que vai ser dessas pessoas? A gente tem que antecipar o calendário, não tem outro jeito, não tem outra solução. Porque se a gente também não antecipar o calendário, a gente vai chegar lá na frente muito mais enfraquecido. Não é ideal, não deveria nem acontecer. Então, se você não consegue impedir um lado da disputa de antecipar o debate, você então também tem que antecipar o debate, tem que ir junto. Tem que entrar na discussão e colocar as candidaturas aí, até para sentir, até para serem pesquisados os nomes. Né? O Haddad não foi pesquisado para governador do estado de São Paulo ainda. Né? Não foi pesquisado. Foi pesquisado, acho que uma vez para senador, mas não foi pesquisado para governador do estado. Eles vão definir como? Com pesquisas internas? E aí a gente vai saber o resultado dessas pesquisas? Né? Como é que vai ser feita essa estruturação das candidaturas? Porque, sim, a esquerda está preocupada justamente com essa meta da direita de Nalçado, mas não anuncia quem vai disputar, não bota na mesa para ir trabalhando, para ir disputando o dia a dia, debatendo o dia a dia,
precisa antecipar, não tem jeito, não é o mundo ideal, não é o mundo perfeito. No mundo perfeito, todo mundo esperaria o ano que vem para tratar disso. Mas não é o mundo perfeito, então a gente tem que se adaptar a isso, tem que dançar conforme a música. Vamos ter que antecipar também a discussão dos nossos candidatos. E é preciso que isso aconteça e aconteça rápido, porque do lado de lá a propaganda já está correndo. Já está correndo.